Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos aí, né, a mais um vídeo, tá? Só lembrando que o nosso curso de extensão para os alunos aí Uniateneu já está aberto, né, pessoal? Já está com as vagas abertas. A gente vai iniciar o curso quando a gente conseguir fechar a turma. E o curso é basicamente, de fato, um intensivo das matérias, vamos por assim dizer, mais fundamentais para vocês aí no início do semestre, que seriam as matérias de direito civil, penal, processual penal e administrativo e constitucional, né? Então, pessoal, nesse vídeo aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai trazer questões do último exame da OAB do ano de 2021, né? Questões que envolvam a matéria de direito civil, para a gente resolver aqui junto com vocês. E a primeira, logo de cara, é uma matéria que envolve aí a matéria de direito de família, né, a disciplina de direito de família, especificamente a matéria referente a alimentos. E a gente vai começar a ler a questão. Antônio, advogado, passou a residir com sua namorada, Lorena, em 2012, com o objetivo declarado pelo próprio casal de constituir união estável, ainda que não guarnecida por escritura pública. A partir de então, Antônio começou a participar do cotidiano de Lucas, filho de Lorena, cuja identidade o pai biológico a mãe desconhecia. No início de 2018, Antônio procedeu ao reconhecimento voluntário de paternidade socioafetivo de Lucas, com base no provimento 63/2017 CNJ. Meados de 2020, a convivência de Antônio e Lorena chegou ao fim. Diante deste cenário, Antônio comprometeu-se a pagar um alimento para Lucas, que estava com 13 anos de idade, até os 21, no valor de R$ 2.500, mediante acordo homologado judicialmente. Porém, no final de 2020, Antônio recebeu a notícia que o escritório que ele é sócio perdeu um dos principais clientes, fato cujo impacto financeiro gerou a redução de 30% de seus rendimentos mensais. Quando soube de tal notícia, Antônio procurou Lorena, como representante legal de Lucas, para fixar um valor mais baixo de pensão a ser pago, ao menos durante um período, mas ela recusou-se a estabelecer um novo acordo. Conforme este contexto, assinale a alternativa correta. Pessoal, basicamente o que a gente precisa ter de conhecimento aqui envolve, de fato, a lei de alimentos, né, a lei específica de alimentos, no seu artigo 15, que diz o quê? Que as sentenças, né, ou seja, a gente viu que teve uma sentença homologatória de acordo no valor de R$ 2.500, que as sentenças que envolvem as questões referentes a ações de alimento, elas não transitam em julgado. No final desse vídeo a gente vai conversar mais sobre isso, porque é um tema polêmico, mas é a letra da lei, é o que a lei diz. Portanto, o que é que isto significa, Giovanni? Significa que aquela matéria que foi decidida referente aos alimentos, ela poderá ser rediscutida. A gente sabe que o trânsito em julgado formal e material de ações, elas impedem o quê? Que aquelas ações sejam rediscutidas pelos aqueles mesmos fatos da qual foi decidido, né? Ou seja, houve o trânsito em julgado material, então houve aí a decisão definitiva. No entanto, o artigo 15 da Lei de Alimentos diz o quê? Que as relações de alimentos, as sentenças que decidam sobre essas relações, elas não transitam em julgado. Por quê? Porque as relações de alimentos, elas são de continuidade. Então, pessoal, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que elas podem ser revistas, mas é de qualquer jeito, a qualquer tempo? Não. Podem ser revistas quando? Somente quando houver uma alteração fática, ou seja, houve a decisão, houve o trânsito julgado que determinou, neste caso, o pagamento de R$ 2.500, e após a homologação dessa sentença, e após o trânsito julgado dessa sentença, houve uma alteração fática na condição financeira de Antônio. A gente sabe que os alimentos são fixados em razão do binômio, né? São dois requisitos para a fixação dos alimentos. Quais são? Necessidade de quem irá receber os alimentos e possibilidade ou capacidade daquele que irá pagar. A capacidade aí é a capacidade de prestar os alimentos. Então, não é só a necessidade de quem vai receber, é também considerado a capacidade daquele que irá pagar. Ele pode pagar aquele valor? A renda que ele recebe comporta aquele valor definido? O valor que foi definido anteriormente, apesar de sentença transitada e julgada,
ele ainda está sendo capaz de cumprir com estes valores, e ainda é possível essa cobrança. No caso, a gente viu, a questão nos deu que houve uma redução na capacidade financeira de quem presta os alimentos, de Antônio. Então, por isso, em razão desta redução da capacidade financeira, a resposta correta é a letra C, ou seja, diante da mudança de sua situação financeira, Antônio poderá requerer ao juiz a redução do encargo alimentar. Poderá sim, mediante uma ação revisional de alimentos. A gente viu que, por não, em tese, haver trânsito e julgado das sentenças que decidam sobre a matéria alimentar, ela poderá ser revista, desde que alterado as situações fáticas para que isso ocorra, e é revista mediante uma ação revisional de alimentos, tá? Por que o D não está correto? Também é a mesma resposta no sentido inverso. Se o Antônio, por ter tido uma alteração financeira para menos, poderá revisar o valor pago e reduzir, caso ele demonstre que houve um ganho, que a renda dele voltou ao patamar anterior ou aumentou, Lucas poderá pleitear a majoração do encargo. Também pode, é o caminho inverso, a via de mão dupla. Se eu posso diminuir, eu posso aumentar, de acordo com a situação fática que existir naquele momento. Então, pessoal, qual é a discussão? Como a gente poderia dificultar essa questão? Caso a questão, muito dificilmente a OAB iria cobrar, mas caso a OAB cobrasse, o posicionamento doutrinário sobre o trânsito em julgado ou não das decisões que envolvam a relação de alimento, das sentenças que decidam sobre a relação de alimento. A doutrina discorda da lei. Dizem que o artigo 15 é uma atecnia, é um erro do legislador. Por quê? Porque há o trânsito em julgado material da sentença que envolva alimentos, essa sentença é definitiva e sua alteração só é possível porque se trata de uma relação de continuidade e porque houve uma alteração fática, houve uma alteração nos fatos que permitiu a revisão dessa sentença, tá? Mas ela só será revista em razão de ser uma outra realidade. Aquela realidade do qual transitou em julgado, ela não poderá mais ser revista. Então, vamos supor que tivesse transitado em julgado com os R$ 2.500 e o Antônio, sem nenhuma alteração, sem nenhuma mudança na sua renda, dissesse, não, eu simplesmente quero pagar menos. Isso já não poderia. Por quê? Porque aí não houve nenhuma alteração fática nos fatos, na realidade, que justificasse a revisão daquela sentença que transitou em julgado. Tá? Então, pessoal, fiquem aí com a resolução dessa questão. Espero que eu tenha conseguido atingir vocês aí, feito vocês conseguirem enxergar outras coisas além do que a questão está nos propondo. Aqui é uma explicação mais difícil do que a questão exigiria, mas é isso que a gente quer. A gente quer que vocês sejam capazes de resolver essa questão e as dificuldades que podem surgir a partir daí, tá? Então, pessoal, até o próximo vídeo. A gente vai resolver toda a prova de Direito Civil. Vou liberando vídeos aqui aos pouquinhos para vocês conseguirem entender a explicação, tá? Quem quiser contactar aí o setor de extensão da Uniateneu já poderá se inscrever no nosso curso de extensão. O professor Humberto pode tirar outras dúvidas que surgirem. E é isso. Qualquer dúvida, pessoal, podem deixar aqui no grupo. Isso aqui é para vocês mesmo, tá? Fico feliz de estar podendo contribuir e nos vemos em breve.